Terminada, então, essa primeira carreira, eu vou mostrar como fazer as uniões das próximas, tá? O P e o M, eu acho que 3 carreirinhas vai ser o suficiente, tá? A medida tem que ser, tipo, uns 2, 3 dedos abaixo do umbigo, pra vocês saberem certinho, porque depois a gente vai trabalhar mais umas 3, 4 carreirinhas aqui em cima e mais o elástico, tá? Então, eu acho que pro P e pro M, 3 carreirinhas de margaridas tá legal, antes da separação das pernas, mas pro G eu acho que precisa de 4, tá bom? Então, feito aqui, fiz os 3 pontos altos da ponta. Eu só vou meio que auxiliar vocês, porque é o mesmo tipo de fechamento, tá? Então, eu iniciei aqui fazendo os 3 pontos altos. O pé pode pegar em qualquer squarezinho aqui, e bem nesse pontinho baixo, ó, que tá a união de um square com o outro na carreira anterior, é bem sobre esse ponto baixo que a gente vai fazer aqui a união da ponta, ó. Fiz ponto baixo, volto aqui pro meu e trabalho os outros 3 pontos altos aqui dessa ponta. 2 e 3. Aí, vou fechar aqui com ponto baixo sobre a primeira correntinha. Volto aqui pro meu trabalhando mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu vou fazer só essa união aqui com vocês, para caso alguém ainda esteja com dúvida, ó, na outra correntinha, mais um ponto baixo, volto aqui pro meu trabalho e faço mais 3 pontos altos, 2 e 3. Aí, agora, a gente vai fazer a união do ponto baixo aqui na última correntinha, antes da ponta. E agora, é uma ponta aqui no nosso square, então, faço os 3 pontos altos. E aí, agora, sempre que for as pontas, a gente fecha sempre no ponto baixo que tem aqui, ó, no meio de cada um, que era onde era a união. Então, fecha com ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, é só terminar esse square aqui, que é a nossa primeira união, é só a união de cima. Ó, daí aqui vocês vão continuar o square de vocês, né? Vão fazer aqui os últimos 3 pontos altos, 2 conjuntos, vocês já sabem fazer, né? Feitos os últimos 3 pontos altos, façam uma correntinha, fechem com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E aí, eu volto só para auxiliar a próxima, que daí, a partir da próxima, a gente vai fazer a união na lateral e em cima. É basicamente a mesma coisa, eu vou voltar só mais uma vez para auxiliar vocês de novo, tá? Porque é o mesmo esquema, assim, não tem segredo, gente, é sempre a mesma coisa. Então, eu vou terminar aqui e volto para mostrar essa segunda união. Ó, gente, costurei o primeiro, vim falar só mais uma vez da costurinha. Então, inicia sempre a pontinha com 3 pontos altos, já vem aqui na pontinha de baixo, já fecha com um pontinho baixo aqui. Vem trabalhando os outros 3 pontos altos que faltam. Tá? Deu o esqueminha, vocês já sabem o próximo, ó. Faz os 3 pontos altos que faltam, daí, ó, as costurinhas aqui onde tem as correntinhas. E aqui, quando for fazer a outra ponta, faz os 3 pontos altos e fecha sobre o ponto baixo que você fez, acabou de fazer ali. Só inserir aqui a agulha, ó. Qualquer espacinho que tiver aqui, ó, ponto baixo, pode inserir aqui, em qualquer pontinho baixo, ó. Até pode inserir nesse aqui que tá maior. Insere aqui, fecha com pontinho baixo a ponta, e as outras costurinhas vocês já sabem fazer, tá? Então, a partir de agora é sempre costura de lado e da parte de cima, então, sempre um L, né? Um L virado, tanto o lado quanto a parte de cima. E quando for o último, daí vai ter um squarezinho aqui, então, vocês vão costurar 3 pontas, né? Essa ponta e essa ponta. Então, é sempre só começar a primeira ponta já fazendo a costurinha, que não tem erro, tá bom? Feito isso, eu vou fazer, então, os meus próximos 2, né? Esse mais uma carreira, né? Que é a carreira de altura do nosso short. O G eu aconselho fazer 4 carreirinhas, tá bom? E aí, eu volto pra gente fazer a separação das pernas, trabalhar cada perna separado e depois os acabamentos. Terminadas as 3 carreirinhas, ó. Aí, eu separei bem certinho no meio, né? Eu tenho 10 squares, então fica 5 pra frente, 5 pra trás. Aí, eu vou pegar esse square bem no meio, que é o meu square número 3, pra fazer a divisão das pernas. Na divisão das pernas, a gente vai colocar 3 squarezinhos, tá? Então, é bem simples, ó. A gente vai fazer uma costurinha aqui no squarezinho do meio. Então, aquela costurinha normal que vocês já sabem. Fiz os 3 pontos altos da ponta. Aí, fecho aqui com ponto baixo sobre o ponto baixo.
né? Ponto baixo da união dos squares da carreira anterior. E faço aqui a minha uniãozinha, ó. Tá? Vou unir só essa pontinha aqui de cima. Aqui, feito os 3 pontos altos. Aquela união que vocês basicamente já sabem fazer. Tem um bichinho aqui, né, gente, por causa da luz. Então, ó, vocês vão fazer uma uniãozinha. Eu vou mostrar que vocês já sabem fazer, ó. Uma uniãozinha só desse squarezinho do meio, aqui. Então, vocês vão unir só essa parte de cima e vão terminar o square, tá? O segundo, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vão fazer a união dele sobre esse aqui que vocês acabaram de fazer também, só a partezinha de cima. E o terceiro, a mesma coisa. A única diferença aqui no terceiro, além da uniãozinha de cima, a gente vai ter que fazer uma outra união. Então, eu vou voltar no terceiro squarezinho, eu vou reexplicar isso, né, pra caso alguém não tenha entendido, quando eu voltar pra fazer a uniãozinha, eu já vou voltar com eles prontos, tá? Só não vou ter terminado de fechar o do terceiro, que eu devo fechar com vocês. Mas, assim, gente, não tem segredo. É o mesmo tipo de união que a gente já vem fazendo no square todo. A gente só tá colocando 3 a mais aqui, ó, que é pra fazer a divisão das pernas, tá bom? Mas eu vou fazer esse esqueminha aqui, quando for o terceiro, pra fechar atrás, eu volto pra fechar com vocês. Ó, gente, voltando aqui, como eu falei, fiz um square, fiz outro square, ele tava assim, né, no caso, só virei pra cá. Então, fiz um square, fiz o outro square, e aí aqui no terceiro a gente só vai fazer 2 uniões. Então, fiz a primeira normal, e aí aqui a segunda, quando for a terceirinha ponta, ó, porque eu fechei uma ponta, fechei 2 pontas, e agora eu vou fechar a terceira ponta. Voltando aqui, não sei se estava com barulho, por isso que eu resolvi pausar. Então, fiz as 2 uniões aqui dessas 2 pontas, e quando chegar na terceira ponta, é a mesma união. O meu eram 5 squares para cada lado, né? Então, usando os 2 do meio, são 10 menos 2 fica 8, né? 4 squarezinhos para cada lado da perna. Então, eu pulo 1, pulo 2, pulo 3, pulo 4. No caso, vocês já sabem onde vocês, né? Só tem que ficar a mesma quantidade de squares para cada lado da perna. E aí, aqui a gente vai fazer a outra união que falta, que é igual às outras, né? Só tô costurando aqui a outra pontinha, ó. Fazendo os 3 pontos altos da ponta, aí vai unindo da maneira que vocês já sabem unir, tá? Aí, terminem aqui a união de vocês, vão unir até essa ponta aqui e vão terminar aqui. Aí, ele vai ficar separadinho assim, ó, tá? Eu vou daí trabalhar, então, um dos lados da perna pra saber como é que eu vou fazer. E depois eu volto pra fazer o outro lado com vocês, ok? Voltando aqui, gente, ó, eu fiz uma das pernas. Uma coisa importante, eu aumentei um quadradinho meu aqui na separação das pernas e fiz com 4. Então, pro pé, eu acredito que 3 vai ficar bom. Mas pro M e pro G, acho que o ideal é ter 4 squarezinhos de separação das pernas, tá? Só isso aí de diferença. Aí, aqui, eu fiz uma carreirinha só de squares, então, daí vai de vocês, se vocês querem fazer uma ou 2 carreirinhas. Pro G, provavelmente, são 2 carreirinhas, né, nas pernas, pra poder cobrir o bumbum, tudo certinho. E depois, essa carreirinha de squares que eu fiz, que, então, o meu ficaria com 7 squares, né, cada perna. Mas, como eu aumentei um quadradinho, então, são 8 squares pra cada perna aqui no meu shorts, né. Aí, eu fiz depois 2 carreirinhas daquele conjuntinho de 3 pontos altos e o acabamento, tá? Então, aqui, se vocês observarem, ó, essa parte aqui, que pega a divisão das pernas com a perna, ele é como se a gente pudesse juntar um quadradinho aqui, ó, por exemplo. Como se eu fosse juntar aqui e aqui, mas não, senão a gente tá diminuindo o leque, tá diminuindo o square, tá? Se a gente colocar um aqui certinho, ó, não dá certo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. O primeiro, a gente pode pegar num da separação das pernas soltinho, tá? Não pode ser esse primeiro aqui, que já chega pegando das pernas, tipo assim, o primeiro que a gente fez a divisão. Vou pegar aqui esse segundo, tá? Que vocês já sabem fazer a separação, no caso, a costurinha. Fiz aqui os 3 pontos altos e vou fazer uma costurinha só aqui nessa parte de cima que vocês já sabem fazer, tá? Daí, pega aqui no pontinho baixo da ponta, termina a ponta, tá? Então, façam essa primeira costurinha aqui, pegando esse segundo squarezinho. Vamos costurar só essa parte de cima e aí terminem o square. Quando for pra fazer o próximo, a gente já faz a primeira costurinha aqui da lateral
e vamos fazer esta costurinha aqui. Aí, eu já volto pra falar com vocês, tá? Voltando aqui, gente, ó, eu costurei o primeiro square. Como eu falei, esse square aqui, que é como se fosse o primeiro ou o último da separação das pernas, tanto faz, ele meio que dá a entender que a gente tem que colocar um squarezinho aqui, ó. Mas não, tá? Como se a gente tivesse que fazer 3 costuras, mas não. É sempre, ó, é só vocês lembrarem sempre. O primeiro square, a gente vai fazer uma costura só, como esse que eu fiz. E os próximos squares são sempre costurinha, aquela costurinha em L, que é a costurinha lateral e a costura de cima, sempre assim. Costura lateral, costura de cima. Terminei aqui, finalizo o meu square, tá? Eu vou terminar esse aqui e eu volto pra mostrar esse aqui, só pra vocês não se confundirem, tá? Porque eu sei que dá pra dar a entender que a gente tem que fazer assim, ó, uma costurinha de 3, mas não. Eu vou costurar esse aqui, aí quando for pra fazer a costura desse squarezinho aqui logo ao lado, eu volto pra vocês entenderem melhor. Ó, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? Isso que eu falei. Aqui, sempre a partir do segundo, é uma costura em L, costura lateral e costura de cima, ó. Dá a entender que ele vai ficar juntinho, mas não vai, ó. Quando você for costurar o próximo, vai costurar aqui, lateral e parte de cima. Só isso, não muda nada. Você só tem que lembrar, a mesma quantidade de squares que eu tinha aqui quando eu fechei a perna, é a quantidade de squares que eu tenho que ter nessa carreira. Então, se eu tinha 8 squares, aqui eu também tenho que ter 8 squares. E é só lembrar da regrinha. O primeiro square a gente faz uma costurinha e a partir do segundo são sempre 2 costurinhas, lateral e parte de cima, lateral e parte de cima, lateral e parte de cima até o final. Aí, lá no último, sim, ó, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tem que lembrar que é lateral e parte de cima, depois lateral e parte de cima. Sempre é só lembrar, 2 costuras, 2 costuras, 2 costuras. Não me costurem um square aqui, ó, não façam 3 costuras. Façam 2, é só lembrar que é sempre 2, lateral e parte de cima, tá? Só no último square, sim, que daqui a gente vai ter um quadrado, que daí sim a gente vai fazer 3 costuras, né? Lateral, parte de cima e lateral pra finalizar. Ok? Não entendeu? A gente volta o vídeo, não tem segredo, ó. É só fazer a costurinha só da lateral e da parte de cima, que daí quando vocês forem fazer a outra, ó, é só abrir, tá bom? Que daí vai fazer lateral e parte de cima. É só lembrar, em cada squarezinho tem que ter um squarezinho, ok? Senão aqui a gente tá comendo o square. Se a gente fizer 3 costuras, ó, vai estar pegando um square a mais, que não é o que a gente quer. Só lembrar, cada square tem que ter um square, tá bom? Então, façam aí a perna de vocês, 1 ou 2 carreiras, como vocês acharem melhor. Eu fiz uma carreira só porque eu achei o suficiente, então eu acho que P e M uma carreira só tá de boa. E aí o G acho que sim, tem que fazer 2 carreirinhas, tá bom? Aí eu volto pra gente fazer então no próximo vídeo os acabamentos de cima e de baixo, né? De baixo no caso, e de cima. E aí a gente vai fazer também o nosso cropped.